Estou aqui numa parte do meu consultório que eu dedico a atendimento infantil e eu queria compartilhar uma reflexão com vocês sobre assim as coisas que talvez a gente não esteja pensando em relação a esse momento. E aí eu acho que a gente está tão preocupada em como vai ser o amanhã que muitas vezes a gente esquece que o amanhã ele é uma consequência direta do hoje. Então assim, o modo como eu estiver vivendo hoje é exatamente aquilo que vai influenciar o meu comportamento, a minha vida amanhã. E aí eu fiquei pensando, porque assim, eu já tenho um percurso, né? Eu fiz as minhas escolhas, eu escolhi a minha profissão, eu cheguei em um determinado lugar, então assim, eu já vivi muita coisa. E é lógico que esses meses, porque a gente ainda não sabe dizer quantos meses, mas esses meses eles vão fazer diferença para mim, até vão. Mas eles vão ser um marco dentro da minha história e eu estou tentando me organizar para fazer o possível dentro desse período para que eu possa estar trabalhando, eu possa estar mantendo a minha mente saudável, estar fazendo minha atividade física. Mas aí eu fiquei pensando na minha filha mais velha, ela tem 16 anos. Aí eu fiquei pensando assim, eu vivi os meus 16 anos e é uma idade muito gostosa, a gente sai, a gente vai pro cinema, a gente paquera, a gente faz um monte de coisas interessantes. E eu fiquei pensando assim, de repente ela vai escrever no diário dela, sei lá, em dezembro, o que você fez nos seus 16 anos? Meus 16 anos não aconteceram, fiquei em casa, fiz nada, né? Então assim, isso me impactou, porque assim, eu não sei, posso estar sendo exagerada, mas eu acho que 16 anos é uma idade forte. Eu nunca vou ter 16, eu nunca vou ter 15, nunca vou ter 14 de novo. E o que eu fiz nos meus 16, 14, 15 anos? Eu fiquei dentro de casa em confinamento. Então, assim, isso vai ter um impacto. Então, eu comecei a me preocupar, porque às vezes, assim, a gente vê os nossos filhos, não, eles estão bem, estão dentro de casa, estão confortáveis, estão seguros, tem internet, a televisão está funcionando, a escola está dando aula online. E aí, às vezes, a gente esquece também de se perguntar, porque às vezes, a gente está tão estressado, a gente está tão preocupado, a gente está, nossa, fazendo conta, a gente está vendo se o dinheiro vai dar para a gente pagar, a gente está tendo que estabelecer prioridades para pagamentos. E às vezes a gente esquece de se perguntar como é que os nossos filhos estão lidando com tudo isso, né? Não no sentido, gente, de superdimensionar, né? Porque assim, por outro lado, o adolescente ele vai estar sentindo falta de muita coisa, a criança vai estar sentindo falta de muita coisa, mas ele também consegue encontrar formas de distração, às vezes, mais facilmente do que a gente. E assim, tem uma parte do problema que a gente vive, que eles vivem de alguma forma, porque se eu estou estressada, eu vou ter menos paciência com meu filho, com meu marido, com minha mulher, com meu namorado, enfim. E eles vão pegar um pouco disso, mas eles, enquanto não têm uma conta para pagar, enquanto eles não têm essa dificuldade, cabe aos adultos administrarem esse processo. E aí, às vezes, a gente está tão ocupado diante disso que a gente não se pergunta sobre o impacto desse processo na vida deles. Como é que eles estão? Do que eles estão sentindo falta? Eles estão conseguindo estudar? Não para a gente assumir esse processo deles como se fosse nosso, mas também da gente se perguntar, né, como é que está sendo para os nossos filhos administrar esse processo. Ah, meu filho tá bem, porque ele mora numa casa maravilhosa, tem piscina, tem isso, tem aquilo outro. Eu não posso pressupor que meu filho tá bem por conta disso, né? E, meu filho não tem isso, a gente mora num apartamento super pequenininho, a gente só tá com uma televisão, e tá assim, tá difícil, a gente tá, de repente, tendo que racionar comida. Tem gente que já tá racionando comida. E aí, no nosso estresse, muitas vezes a gente esquece de se perguntar, né, sobre isso. Então, assim, dentro de tudo que a gente está dando conta de fazer, dentro de todas as nossas exigências, eu acho que aqueles de nós que têm filhos vão precisar redimensionar essa situação para poder também conversar com seus filhos, entender o que está acontecendo. Eu não acho de verdade uma boa ideia deixar as crianças por conta própria, porque assim, as regras que nós colocamos para os nossos filhos também dão para eles uma sensação de segurança, como se fosse assim, ontem não podia, hoje pode qualquer coisa. Como é que esses meninos vão ficar amanhã, quando as coisas precisarem estar organizadas de novo? Então, assim, eu acho que a gente criar, sim,
um cronograma onde os meninos mais velhos possam estar participando do funcionamento da casa, das tarefas da casa. Eu tenho me repetido isso em vários vídeos, né, gente? Assim, tem que ter horário para dormir e para acordar. Não precisa ser dormir muito cedo, nem acordar muito cedo, mas precisa ter horário, precisa ter organização, trocar de roupa, cuidado com a higiene, com uma série de coisas. Outra coisa, a gente precisa insistir, porque aí é a gente que vai fazer isso, eles não vão fazer isso espontaneamente. A gente precisa insistir para os nossos filhos para que eles façam atividade física. Por quê? Porque é um gasto de energia que a criança precisa ter. Se ela passa o dia inteiro sentada, só consumindo, ela não tem um gasto saudável de energia, né? Então, assim, a gente pode começar a, sem querer, permitir com que os nossos filhos, eles fiquem com um humor um pouco mais deprimido, né? E aí a gente vai ter algumas consequências para isso, irritabilidade, uma série de coisas. E assim, a gente tem que pensar, gente, que assim, pode até ser que não volte exatamente como estava, porque isso a gente ainda não tem como dimensionar, mas a gente vai voltar, a gente não pode viver como assim, olha, entre parênteses, vamos dar um tempo, vamos ficar entre parênteses, quando acabar a pandemia, aí a gente se resolve. Não, não pode ser assim. A gente precisa se trabalhar agora, a gente precisa cuidar da gente agora e a gente precisa sim, porque ser pai também é uma escolha, a gente precisa sim encontrar dentro de todas as dificuldades que todos nós estamos atravessando um espaço para a gente cuidar do nosso filho. Não quero que entenda errado cuidar do nosso filho, acho que assim, ter um espaço para entretenimento, para brincar com o filho, até para jogar, acho legal, acho importante. E o jogo, ele dá a oportunidade da gente trabalhar disciplina, organização, memória, atenção. O jogo oferece possibilidades extraordinárias e se vocês quiserem, eu posso até fazer outros vídeos depois, dando dicas de alguns jogos e do que a gente pode trabalhar em relação a esses jogos, mas eu não estou falando disso. Ser pai é também ter contato com o filho, ter entretenimento, ter diversão, ter a brincadeira, mas ser pai também é conseguir conduzir os nossos filhos dentro de uma rotina que seja saudável para eles. Então, assim, é desse cuidado que eu estou falando. Não acho que a gente não vai dar conta de ficar o tempo todo entretendo os nossos filhos, até porque a criança, ela é muito criativa. Se a gente tira o iPad dela, ela inventa alguma brincadeira, ela vai ficar mal-humorada um tempinho, depois passa, né? Então, assim, mas a gente precisa dar o caminho, a gente precisa dar o guia, a gente precisa dar o norte, a gente precisa dizer, olha, eu quero que faça isso, vai ter que ser assim. Claro que a gente vai flexibilizar, é claro que a gente não vai ter o mesmo padrão de exigência, mas a gente não pode abrir mão disso agora, porque eu temo pelas consequências.